Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês, também dos nossos irmãos desencarnados, que possam estar aí também sentados nessas cadeiras vazias, que vêm como nós a essa casa para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, não é? Que é o Evangelho redivivo, a doutrina espírita. Eu tenho feito aqui, mensalmente, nesse período, algumas reflexões sobre a Revista Espírita. Revista Espírita que foi produzida e dirigida por Allan Kardec, de 1858 até 1869, data da sua desencarnação, né? Essa revista traz diversos assuntos, fenômenos espíritas, mediunidade, reencarnação, contato com entidades para ensinamentos, mas não é só isso. A Revista Espírita também trata da questão moral, né? E hoje eu fiz um recorte de um trecho, né, que está na Revista Espírita de 1869, mas também está em obras póstumas, não é? Então, o assunto hoje é o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. A gente ouve muito a questão, considerado como a chaga da humanidade, o egoísmo. Kardec tenta explicar, procura explicar as causas, os efeitos que tem na sociedade e nós também, no nosso desenvolvimento espiritual, e se tem meio da gente extirpar do nosso coração esse egoísmo, esse orgulho. Será que é possível? Então vamos ver como Kardec trata disso. Primeiro ele diz, na Revista Espírita, 1869, é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos. Cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo e sacrifica sem escrúpulo os interesses alheios, assim nas mais insignificantes coisas como nas maiores, tanto de ordem moral quanto de ordem material. Então ele dá um resumo bem claro, né, para a gente entender por que existe tanta competição social, por que existe tanta luta, tanto conflito, tanta exploração de uma pessoa por outros e até mortes, às vezes, não é? Eu tenho um amigo lá do Brasil, que é o Carlos Sanches, que ele sempre diz uma frase em italiano, né, refletindo sobre isso. Ele fala: primo io, dopo io, sempre io, não é? Primeiro eu, depois eu, sempre eu. Esse é o pensamento, a ideia da pessoa egoísta, não é? É natural na criança, na fase provavelmente ali por volta dos 3 anos de idade, uma fase que é chamada egocentrismo infantil. A criança quer tudo para ela, o brinquedo para ela, tudo direcionado, porque a visão do mundo que ela tem, com a sua capacidade intelectual do momento, que tudo gira em torno dela. Ela tem uma mãe que está ali para atender, a hora que ela chora vem a comida, não é? Tudo ela procura e ela acha que o mundo é assim, que está tudo dirigido, tudo em volta dela para atendê-la, tá? Só que essa fase, ela passa. Ela sai daquela brincadeira que ela faz sozinha e com o passar do tempo, vai lá para os 5, 6 anos, ela começa a brincar com outras crianças, começa a repartir o seu brinquedo. Então, é uma fase natural da criança. Agora, o egoísmo do adulto, ele não passa. Precisa se fazer alguma coisa, né? Ele perdura e precisa ser, sim, retirado do nosso coração, dos nossos comportamentos, e substituído por uma virtude. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, não é? Continuando, segundo Kardec, o egoísmo se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então Kardec acha que ele deriva do orgulho, não é? E eu digo que o orgulho, o orgulhoso, ele pensa assim:
já que sou superior, todo mundo tem que me atender. Eu estou acima dos outros, os outros estão mais abaixo, não é? Eu sou especial, ele se acha realmente especial, né? Se alguém questiona as suas ideias ou coloca em xeque a sua opinião, ele se melindra, ele fica ofendido e fala: quem é você para questionar o que eu estou dizendo da minha opinião? Você não é nada, eu que sei das coisas. Então você vê aí o orgulho realmente bem evidente, né? Eles enxergam sempre si como sendo, está num pedestal, e os outros no andar de baixo, como se diz, né? Outra coisa, se essa pessoa que é egoísta e é orgulhosa, se ela tem muita riqueza, se é muito rico, isso pode agravar ainda. Se ela tem poder de mando, a pessoa orgulhosa, se tem poder de mando, é muito mais grave, é muito mais difícil ele realmente se tornar uma pessoa humilde, tá? Porque ela tem poder, ela tem dinheiro e tem mando. É difícil, não é? É uma prova muito difícil, hein? Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E ele fala, os Espíritos dizem, temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da humanidade, não é? Da sociedade. O que ele fala? Tem que atacar a raiz. Não adianta ficar no superficial. Não adianta às vezes a pessoa assistir simplesmente uma palestra, como nós estamos fazendo aqui, que eu já vou extirpar do meu coração o egoísmo e o orgulho. Isso é uma orientação que os Espíritos estão passando para nós. Eles estão dando uma orientação, mas nós temos que segui-la. Como é que a gente faz esse seguimento aí? Vai ser no dia a dia, no nosso comportamento. É isso que realmente vai fazer conta, não é? E ele chama bem, de novo, né, a chaga da sociedade. Não há um crescimento espiritual coletivo enquanto dominar o egoísmo. Não tem jeito. Um grupo se tem, as pessoas querem crescer no grupo, mas tem alguns que são egoístas, fica difícil você conseguir uma cooperação, uma dedicação, uma doação, porque o egoísta não vê assim, ele acha que as coisas têm que ser para ele, né? E cada um procura aquela corrida frenética, querendo vencer. Enquanto as pessoas considerarem o semelhante como um oponente, como um adversário, aquele que precisa ser vencido, fica difícil realmente você perceber que o grupo social vai crescer, não é? Não há espaço para a benevolência e a fraternidade enquanto existir egoísmo nas pessoas. É isso que os Espíritos estão dizendo, não é? Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Por que ele diz isso? Porque é difícil você compartilhar as duas. Não pode uma pessoa ser caridosa e egoísta. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Ser fraterno e egoísta. Não, se tem egoísmo, todas as outras capacidades, todas as outras virtudes que porventura tenha, ela simplesmente deixa de existir, não é? Então, ele não convive com as virtudes, tá certo? Fora da caridade não há evolução, nós não temos jeito, não é? A nossa irmã Celeste, ela fala ali, né, de você realmente se doar, tá? Ela fala de você auxiliar o próximo. A lição de hoje. Como que eu vou auxiliar o próximo se eu só penso em mim? Não é? Fica difícil. Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência,
de indulgência e de condescendências recíprocas. Olha como os espíritos, eles dão a orientação correta. Nós precisamos de condescendência recíproca. Trocando em miúdos, eu sei que eu tenho algumas virtudes, mas eu sei também que eu tenho muitos defeitos. Todos somos assim. Nós temos atitudes de caridade, mas também às vezes nós tomamos atitudes egoístas, atitudes equivocadas. Todos nós somos assim, de um modo geral. Então, se eu sei que o outro é assim, eu tenho que entendê-lo. Eu tenho que ver um espelho na minha frente. Se eu chegar para uma pessoa e falar assim, você está sendo muito egoísta, será que aquilo não está servindo para a gente? Isso que é condescendência recíproca. Eu tenho que entender a falha do outro, porque eu também sou falível. E é difícil a gente fazer isso. Nós somos o primeiro advogado de nós. A gente já se defende de imediato. Dificilmente a gente ouve uma pessoa falar assim, eu estava no trânsito e dei uma fechada em alguém. Eu levei uma fechada. Alguém deu uma fechada no meu carro. É difícil a pessoa falar, não, eu cometi uma infração de trânsito grave. Dificilmente, ele sempre fala, os outros cometeram, os outros fizeram isso, os outros fizeram aquilo. Está na hora da gente começar a pensar sobre os nossos atos, se realmente são os outros que têm tantos defeitos assim, não é? É possível destruir o orgulho e o egoísmo na sociedade? Agora vem, se é possível, será que é possível a gente conseguir extirpar isso aí da sociedade? Pergunta 914 do Livro dos Espíritos. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Porque a gente vê muito isso no dia a dia. Essa competição desenfreada, frenética das pessoas, querendo sempre conseguir um lugar ao sol, muitas vezes sacrificando os outros, pisando nos outros para conseguir se elevar. Será que isso tem jeito de sair disso? Não é? Vamos ver aqui que os espíritos respondem. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Olha só, o egoísmo, gente, não é um alimento que a gente precisa dele. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de respirar, mas o egoísmo não é isso. Nós podemos viver sem ele, aliás, seria o ideal a gente viver sem ele, não é? Para sobreviver, podemos ficar sem ele, aliás, né? É necessário extirpá-lo do nosso coração, né? Dizem que é difícil destruir o egoísmo e o orgulho, porque os vícios, já são inerentes aos homens. Mas não é assim. É possível, sim, é possível. Contudo, a gente percebe que a humanidade tem progredido. Existem pessoas muito boas nesse mundo. Só que o que acontece? As pessoas boas, as pessoas caridosas, elas são discretas, elas não aparecem, elas não querem propaganda, publicidade. Quando fazem uma doação, eles fazem anonimamente. Já o orgulhoso, o vaidoso, ele gosta de mostrar. Olha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Que vem aqui a reportagem da TV para mostrar como estou fundando aqui uma biblioteca. Ele está fazendo, mas ele está querendo se promover. Isso é vaidade, isso é orgulho, né? Então tem que deixar bem claro isso, né? Continuando, para destruir o egoísmo e o orgulho é preciso atacar a causa. Por que o homem é egoísta? Os espíritos já falaram, falta de conhecimento espiritual. Se a pessoa acha que ele está aqui nesse planeta vivendo e só tem uma vida e vai acabar tudo, não existe nada após a vida daqui, por que ele vai ser fraterno? Ele acha que não precisa. Eu tenho que vencer na vida, eu tenho que fazer o possível, porque para frente não tem mais nada. Agora, quem pensa que existe uma vida que continua, que nós continuamos com a nossa personalidade em outro plano de existência, aí a coisa já fica diferente, não é? Então vamos ver.
Lembrando o pensamento de Kardec, na capa da Revista Espírita: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. A pessoa materialista, ele não acredita que existe um criador de tudo, do universo. Ele não acredita nisso. Tá? Ele acha que as coisas são espontâneas, que as coisas brotam espontaneamente. Nós sabemos que não é assim. Nós não conseguimos fazer as coisas brotar do nada. Precisa algum agente que faça isso, não é? Uma laranjeira, ela não aparece espontaneamente. Ela tem uma semente, e essa semente que a laranjeira produz, ela tem ali, naquele pedacinho pequeno, tudo aquilo necessário para que ela se torne uma árvore que vai produzir mais laranjas. Não é isso? É interessante. Quem criou essa semente? Ela começou da onde? Os animais que nós vemos, o nosso planeta, o universo grandioso, que é infinito, que a gente não sabe até onde vai. Alguém fez isso, ele não saiu espontaneamente, não é? E é interessante que isso, sobre Deus, o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Repare que ele não fala quem é Deus. Não é assim a pergunta do livro, porque quem é como se fosse alguém, uma pessoa. Não, nós não sabemos, nós não temos definição para isso. Então, quando Kardec pergunta que é Deus, os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso, para a gente possa entender que existe um Criador de tudo. A gente ainda não entende Ele, a gente não consegue compreendê-lo. Só os espíritos purificados conseguem entender a plenitude de tudo, de Deus e de tudo. Nós não temos ainda essa capacidade. Nós ainda não conseguimos entender a nós mesmos. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, como que eu fiz aquilo? Por que eu tomei aquela atitude? É como se eu não me conhecesse. É difícil a gente entender a gente mesmo com as nossas atitudes. Como é que nós vamos entender Deus? Não é? Se levar em conta unicamente a vida planetária, ele vê apenas as desigualdades sociais do momento, que são as que o impressionam. Se, porém, deitar os olhos sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e o futuro, desde o ponto de partida até o de chegada, aquelas desigualdades se somem e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer de seus filhos em prejuízo dos outros. Olha como eles são seguros, diretos, né? Por que as pessoas são egoístas, são orgulhosas? Porque tem uma vida, uma visão única, só dessa vida. Ele não sabe que teve um passado, que está no presente e que também tem um futuro. Ele não enxerga isso. Amém? Nenhum povo é escolhido de Deus. Ah, porque eu sou escolhido, porque o meu povo é o escolhido de Deus, meu povo que está determinado, porque a minha religião é aquela que simplesmente é a verdadeira escolhida por Deus. Nós encarnados, quem é pai, quem é mãe sabe. Você gosta mais de um filho do que de outro? Não, nós gostamos dos nossos filhos igual. Aquele que tem mais dificuldade, que às vezes dá problema, a gente continua gostando dele, a gente procura ajudar. Isso nós encarnados, com a nossa limitação. Agora imagina Deus, a suprema sabedoria, misericórdia, justiça e de inteligência, vai separar os seus filhos, dar prioridade para um e não de outros, criar um anjo e outro com dificuldade, com problemas sérios de defeitos físicos, com dificuldade de movimentar, de locomoção, de enxergar. O que é isso? Que Deus é esse? Se nós pensarmos assim, Deus é injusto, né? Cria um gênio como Mozart e cria uma pessoa com dificuldade de inteligência. Não dá para pensar assim. A coisa é muito mais do que isso, não é verdade? Então, nenhuma pessoa também é preferida de Deus. Não existe isso, né? Todos fomos criados simples e ignorantes, com capacidade de desenvolvimento, cada um. Tem uns que vão mais rápido, tem outros que vão mais devagar, mas todos vão chegar na sua evolução. Como já foi comentado, a evolução é um caminho só de ida. Nós não voltamos
só vamos para frente, não é? Como cada um evolui diferentemente do outro, é por isso que existem as diferenças individuais. E é bom que existam as diferenças individuais. Eu vou dar um exemplo muito simples, que pode acontecer um dia. Estamos num barco, né? E de repente esse barco naufraga com 20 pessoas, e essas 20 pessoas vão parar numa ilha. Vamos imaginar que nessas 20 pessoas, todos eles fossem vendedores apenas. Vendedores. Sim, eles procuravam viver naquela ilha. Agora você imagina se cada um tem um conhecimento. Se tem um que é vendedor, tem outro que é mecânico, tem outro que é engenheiro, tem outro que é padre, tem outro... Quer dizer, ali com a diversidade que nós temos, cada um vai dando uma ideia, uma sugestão, para que a gente possa resolver aquele problema de sair daquela ilha. Então as diferenças individuais são importantíssimas. Agora, se existe egoísmo e orgulho e vaidade, aí fica difícil. Porque eu não quero repartir com o outro, eu não quero dar a minha doação do que eu sei. Porque esse egoísmo não é só material, esse egoísmo também é intelectual. Tem pessoas que sabem das coisas, mas não passa para ninguém. Igual aquela tiazinha que tem uma receita que não passa para ninguém, vai morrer com ela. Não, aquela receita da minha tia, ela não passa para... Só ela quer saber fazer. Tá bom, ela vai morrer, e daí? Põe a receita no túmulo dela e vai ficar lá. Qual o sentido disso? Então tem que saber partilhar. Partilhar é fraterno. Isso sim é uma maneira de você extirpar o egoísmo e o orgulho do nosso coração. Esse é o caminho, não é? Que deu parte igual a todos e não aplanou o caminho mais para uns que para outros. Então Deus não ajeita mais para um para outros, de jeito nenhum. Que o que se apresenta menos adiantado do que ele na terra, pode tomar-lhe a dianteira. Se trabalhar mais do que ele, por aperfeiçoar-se, reconhecerá. Finalmente, que nenhum chegando ao termo, senão por seus esforços. O princípio da igualdade é um princípio de justiça, uma lei da natureza, perante qual cai o orgulho do privilégio. É como se o sol iluminasse só os justos. O sol ilumina os justos, os injustos, né? Os estelionatários, os criminosos. O sol ilumina todos. A natureza, o rio dá água para todos. Não é? Então é assim que a gente tem que enxergar. É difícil? É lógico. Eu não vou tratar uma pessoa que é do meu carinho, do meu afeto, com uma pessoa que é um vigarista. Não vou ter a mesma relação de confiança com ele, mas eu não posso odiá-lo, querer mal dele. Fica difícil. Essa é a diferença. Tá? Ele tem um caminho, ele vai ter os problemas dele de consciência. Né? Não pode a gente querer julgar. Tá certo? É a consciência dele que vai fazer mais dia menos dia, de todos nós, não é? O principal remédio para extirpar o egoísmo e o orgulho da humanidade é o Evangelho de Jesus. É esse aí. É esse aí. Esse que é o caminho, né? E ele veio até nós para deixar essas lições, não é? Da fraternidade, do amor incondicional. Ele sim é o nosso norte, é o nosso roteiro, né? O Evangelho de Jesus. A sua máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é a síntese dos seus ensinamentos. E a doutrina espírita, gente, assim como outras doutrinas que são reencarnacionistas, porque a reencarnação não é uma coisa só do espiritismo, o espiritismo aceita a reencarnação, mas tem outras religiões que também o aceitam. A reencarnação é outro exemplo, porque a gente não possa ter no coração o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque nós trocamos de papéis de uma encarnação para outra. Eu posso vir branco numa, negro na outra, amarelo na outra, pobre numa vida, rico na outra, bonito, feio, magro, gordo. Cada um vai trocando conforme a necessidade de uma encarnação para outra. Então não adianta falar, eu sou bonito, né, eu sou orgulhoso, mas de repente, essa minha beleza física, que me torna muito vaidoso, né, que discrimina, que acha que chama os outros de feio, porque você é muito feio, porque eu sou bonito, etc, 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 aquilo um dia pode até incomodá-lo, e a sua consciência vai pedir que, numa próxima encarnação,
Eu não venho assim. Como é que eu vou tirar a vaidade, o orgulho, se eu continuar voltando um modelo de bonito, né? Não é que vai existir o Espírito que vai falar, o Deus que vai falar, olha, você foi assim nessa vida, vai ter... Não existe um julgamento da espiritualidade. É a nossa consciência que vai fazer. Se eu for muito egoísta nessa vida, eu vou ter sim. A minha consciência vai chegar na hora, porque muitas pessoas na hora de desencarne, vê um filme passar na sua frente toda a vida, desde o começo até a hora do desencarne. E nós vamos ver, analisar as nossas atitudes. E se eu tenho alguma coisa que me incomode realmente, que eu prejudiquei uma pessoa, eu prejudiquei muito uma pessoa, aquilo vai chegar na minha consciência, e eu vou querer o quê? Fazer o quê? Na próxima encarnação, eu vou ter que voltar com ele, eu vou fazer o possível para resolver aquilo. Ele pode vir como um irmão, como um filho, não é? Essa é a justiça de Deus, essa é a justiça, que não adianta muitas vezes você simplesmente desejar um bom pensamento para uma pessoa. Eu prejudiquei o fulano, então eu vou fazer uma prece para ele, como se eu tivesse kits, mas ele foi prejudicado. Além do arrependimento, nós temos que ter o quê? A reparação. Como é que eu consigo a reparação? Se eu não consigo nessa vida, só numa próxima encarnação. Que eu vou reparar, né, aquilo que eu prejudiquei no meu próximo. Gente, é muito justo isso. É muito justo. E vocês podem esperar. A reencarnação vai ser considerada, daqui a não muito tempo, uma lei biológica. Não tem religião. É uma coisa natural. Assim como tem o dia, tem a noite, nós vamos reencarnar. Né? É muito pouco tempo, uma vida de 80, 90, até 100 anos, para a gente aprender e crescer que tudo que tem nesse mundo nosso. A gente voltando várias vezes, como uma escola que é aqui, nós vamos aprendendo cada série. Não é isso? Não é assim que as crianças fazem? No ensino fundamental, no ensino médio, chega na universidade, ele vai aprendendo, chega um ponto que ele desencarna. E daí? Parou ali? Não. Ele continua do outro lado, com a mesma personalidade, com os mesmos conhecimentos, lá no plano espiritual, estudando, continuando a evoluir. Quando ele volta para cá, ele já vem em outra condição. Por isso que vêm as crianças precoces, que fazem coisas espetaculares. Não é porque Deus criou ele daqui, não, é conquista dele, mérito dele de vida passada. As crianças que desenham com facilidade, não é que brotou simplesmente, ou porque o pai é desenhista, nada disso. É a conquista do espírito, tá? Essa é a verdadeira justiça, não é? E aí, continuando, o espírito codificado por Allan Kardec vem contribuir para eliminar o egoísmo e o orgulho. Tem como base o cristianismo, a continuidade da vida após a morte física, a comunicação entre encarnados e desencarnados e a reencarnação. Essa comunicação. Tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo falar com minha mãe que já desencarnou, meu esposo que já desencarnou, né? Minha esposa, eu gostaria tanto de falar com ela, não consigo falar, porque o telefone sempre toca de lá para cá, não é? Mas a gente esquece, gente, quando nós dormimos, nós saímos do nosso corpo físico, ligado pelo cordão de prata, não é? Nós temos uma liberdade, tá? Uma emancipação da alma, e nós vamos encontrar todos os nossos amigos do outro lado. Conversamos com eles, não é? Às vezes a gente sonha com pessoas que nós nunca vimos. Você sonha e fala... Pois... Exatamente, porque olha, você imagina... Como é que é o seu nome? Márcio, você imagina o seguinte, nós somos um espírito. Eu não sou assim um corpo que tem um espírito, é o inverso, né? Eu sou um espírito que venho aqui e pego um corpo, adquiro um corpo, tá certo? Você imagina quando você vai mergulhar. Você põe uma roupa de mergulho, uma máscara, não é? Nos seus olhos, para você enxergar debaixo d'água, um tanque de oxigênio, tudo para você, aí você mergulha e consegue ficar lá embaixo. Você não tem, mergulhando lá embaixo, você não tem os mesmos movimentos, não é? As mesmas facilidades, a mesma visão e audição que você tem quando está fora d'água. Imagine que o espírito acontece desse jeito. Quando ele entra no corpo físico, é como se entrasse numa roupa de mergulho. Todos os seus sentidos, eles são muito abafados. Então, o corpo físico não permite o nosso cérebro, que realmente é o intermediário, é o
que o espírito, vamos supor assim, o espírito dá ordem para o perispírito, né, que vai para o corpo físico. Então, quando você sonha à noite, foi uma coisa muito boa, às vezes você acorda de manhã com uma sensação boa, mas não sabe por quê. Porque você teve uma orientação de alguém do outro lado, mas pelo nosso corpo físico ser denso, não permite que a gente lembre de tudo. Às vezes a gente lembra até simbolicamente alguma coisa. Você lembra de uma coisa, eu sonhei que eu estava andando num lugar muito bonito, não é? E aí tinha uma pessoa comigo, mas eu não lembro quem que era. Mas eu acordei tão feliz hoje, de repente foi o seu avô, a sua avó, que já desencarnou, que veio conversar com você, te deu tanta alegria, mas você estava andando num lugar bonito. Você lembra só do lugar bonito às vezes. Eu sonhei que eu estava andando num gramado muito lindo, tinha muitas flores, mas eu não lembro da pessoa nem que ela falou para mim. Mas eu estou muito bem hoje. E pode acontecer o contrário também. Eu ter um sonho que não foi agradável, dependendo do lugar que eu fui, eu acordo, coração amarrado, né? Sabe, pesado, não estou bem disposto, tudo isso, mas o nosso organismo, o nosso corpo físico, ele meio que abafa as sensações do espírito. Assim, isso aí seria outro tema, né, que a gente chama de projeção astral, desdobramento, que você sai realmente do corpo físico, né, consciente, bastante consciente. Isso é uma coisa que acontece, nem todo mundo lembra, mas muitas pessoas têm facilidade, sim, e aí lembra, porque ele vai trabalhar, ele vai ajudar, ele atende em lugares, tá certo? E utiliza a sua ectoplasma, mas isso é outro assunto, para outro dia, tá bem? Hoje já fica difícil para falar, tá? Mas realmente e outra coisa, esse desprendimento nosso, ele é muito importante para a gente recarregar as baterias, as nossas energias. E segundo eu li, na própria obra espírita, os espíritos superiores, quando vêm encarnar aqui no nosso planeta, o que os alivia muito é durante o sono, porque eles voltam lá para o lugar deles, tá? Lá eles ficam lá entre os pares, que são espíritos evoluídos, eles como se recarregassem as baterias para voltar para o corpo de novo, para continuar a sua missão aqui, porque é muito difícil para eles. É muito difícil com um espírito evoluído. Agora você imagina Jesus, quando ele teve que encarnar entre a gente. Jesus foi o espírito que fez o planeta Terra. Ele organizou a construção do nosso planeta. Imagina a evolução dele. E tem espíritos que cuidam do sistema solar. Tem espíritos que cuidam da galáxia. Tem espíritos que cuidam da construção de conjunto de galáxias, cada um é mais, tá? Então repare que é muito mais, né, do que nós conhecemos, como eu disse. Nós somos ainda muito limitados, mas estamos no caminho, não podemos desanimar, continuando. Nós agora estamos aqui com os seres humanos, nós podemos então estar num planeta como outros seres vivos, por exemplo. Sim, exatamente. Não estamos aqui sempre para o planeta. Não. É aquela história, Márcio, se eu estou numa escola, né, no ensino fundamental, a hora que eu termino aquele curso fundamental, eu não vou continuar mais no ensino fundamental, eu vou para outra escola. Então se eu resolvi a vida aqui no planeta, todas as pendências que eu tinha aqui, eu não preciso voltar mais aqui, não vou voltar mais, porque eu não tenho mais essa necessidade. Aí eu posso migrar para outros planetas, outros lugares. Há muitas moradas na casa do meu pai. Foi Jesus que disse isso. Tá bem? E para encerrar então, uma mensagem de Emmanuel, não é? Se desejarmos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo. Vai bater o que a irmã Celeste falou, auxiliar o próximo, serviço ao próximo, servir. É isso? Quem quer ser o primeiro, seja o servidor de todos. Olha só. E aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício. Sacrifício. Porque muitas vezes as pessoas dão uma ajuda para alguém, uma ajuda assim, um auxílio material, mas aquilo para ela não faz falta. É muito cômodo, não que não seja correto, é bom, toda ajuda é bem-vinda, mas quando a pessoa às vezes, ele é milionário, mas ele doa o tempo dele para uma instituição, é diferente do que ele simplesmente fazer uma doação financeira.
Ele está doando o tempo dele, doando o tempo de vida dele para se dedicar a uma instituição, para ajudar a instituição. Essa é a diferença, não é? Humildade e o sacrifício. No bem de todos, conquistaremos com o Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Mensagem de Emmanuel, tá? Então, agradeço a presença de vocês. Então, vamos agora fazer o passe coletivo, bem?